da 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 dum, da dum, da 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 da. Bom, a história da Biocel, ela começou em 2004, quando os 5 veterinários que já eram sócios da biotecnologia animal trabalhavam com produção in vitro de embriões bovinos. A empresa foi formada para produzir embriões in vitro. Na época era uma tecnologia inovadora, estava começando a ser desenvolvida no Brasil, quando em 2004 surgiu o desafio da gente iniciar com o desenvolvimento do protocolo de obtenção de células-tronco mesenquimais. Nós então começamos a trabalhar com células-tronco com o objetivo de recuperação de tendão de equinos, era o que se tinha na época, com esse objetivo de regeneração tecidual. Então, se a gente pegar todos os trabalhos publicados em 2004, antes disso, basicamente quase todos eles relatam a célula-tronco com essa capacidade de diferenciação em outros tecidos. E a aplicação imediata naquele momento era para a recuperação de tendão de equinos. Então nós fizemos o desenvolvimento do protocolo, optamos por utilizar o tecido adiposo como fonte de célula-tronco mesenquimal. A gente teria a opção de ter utilizado as células da medula óssea, optamos pelo tecido adiposo pela questão da facilidade de obtenção nos animais, ser menos invasivo, e pela maior quantidade de células-tronco obtidas a partir desse tecido, quando comparado com a medula óssea. E aí, depois, em 2005, nós começamos, então, os primeiros tratamentos clínicos em equinos que haviam sofrido injúria tendínea. O resultado é extremamente gratificante, porque a gente tem uma regeneração tecidual, a gente consegue fazer com que esses animais voltem ao exercício de forma mais rápida e com o tecido recuperado. Mas os desafios são grandes e a ciência avançou. E como empresa de biotecnologia, a Biocel teve o desafio de avançar junto com a ciência nessa área. Então, a gente, acompanhando os trabalhos publicados, a gente percebeu então que existia uma nova aplicação da célula-tronco, agora voltada para esse efeito indireto da célula-tronco, também chamado efeito parácrino, que ao chegar no tecido lesionado, a célula-tronco ela começa a liberar vários biofatores, são citocinas e fatores de crescimento, que promovem de forma indireta uma melhor ação daquele tecido lesionado. Então isso abriu um leque muito grande de possibilidades de utilização da célula-tronco, foi quando a Biocel então entrou na área de pequenos animais. Então começou a oferecer tratamentos para cães, gatos, com outros objetivos diferentes daquele objetivo único de regeneração tecidual. Então a gente tem 6 anos basicamente que a gente trabalha na área de pequenos animais, com uma gama muito grande de possibilidades de tratamento, porque a gente tem uma dificuldade do veterinário entender que a célula-tronco ele não trabalha só na doença. Na verdade, a célula-tronco ela trabalha onde tem morte celular. Então, por isso que a possibilidade de utilização da célula-tronco é extremamente ampla. A gente vê trabalhos publicados com célula-tronco para recuperação de lesões na úlcera de córnea. Ou seja, quando ela está em contato com o tecido lesionado, ela vai liberar citocinas, fatores de crescimento, que vão fazer com que o tecido se multiplique de forma mais rápida, fazendo então a cicatrização daquele tecido corneano. Já na doença renal, a ação ela é pela liberação de fatores de crescimento que vão melhorar o funcionamento renal, como VEGF, por exemplo, que vai melhorar a vascularização renal, fazendo com que ocorra maior suporte de oxigênio naquele tecido, fazendo com que os néfrons funcionem de forma mais efetiva. Então, para cada tecido existe um mecanismo de ação específico de acordo com aquele tecido que está danificado. E por isso que a célula-tronco consegue, então, atuar de uma forma ampla em várias doenças, sempre com foco de melhoria da qualidade de vida dos animais. Esse é o nosso objetivo. A cura, que é aquela expectativa muito ligada à regeneração,
na maioria das doenças isso não é possível. Né? Um animal com displasia coxofemoral, por exemplo, você não vai mudar a anatomia do animal. A célula-tronco não vai fazer com que aquele animal mude a conformação do quadril, mas ela consegue melhorar a condição de produção do líquido sinovial, fazer uma melhora da cartilagem, fazendo com que o animal tenha mais qualidade de vida. Né? Então o foco da Biocel é em promover qualidade de vida para os animais. Então, hoje a gente recebe a indicação das duas formas, tanto o médico veterinário que de alguma forma já conhece a terapia, ou por ter contato conosco, ou por ter assistido alguma palestra, ter feito algum curso, e aí ele acaba aprendendo, né, nessas oportunidades quais seriam os benefícios da utilização da terapia com célula-tronco, e quando ele tem um paciente ele indica a terapia. Mas também ocorre muito da procura direta do tutor. Né? Ele entra no site, ele recebe o diagnóstico de alguma doença do animal dele, ele entra no site, procura e acaba encontrando a terapia com células-tronco como uma possibilidade terapêutica e ele chega até nós. Né? Por enquanto, a Biocel ela não faz atendimento direto, então a gente trabalha sempre com parcerias com veterinários que fazem um atendimento clínico, fazem os exames necessários complementares, caso o animal ainda não tenha feito os exames necessários, para que a gente possa fazer a triagem desse paciente e passar então para o tutor uma expectativa em relação ao resultado da terapia celular. Né? Porque o resultado ele é extremamente individualizado, depende muito da condição, do estágio da doença. Quanto menos avançada a doença, maiores são as chances de recuperação do animal. Então é necessária essa avaliação individual para que seja feito um protocolo individualizado para aquele paciente, para que a gente tenha os melhores resultados. É muito variável de acordo com o estágio do animal, de acordo com a resposta individual de cada paciente. Então o tutor ele tem que estar bem ciente disso. Né? Uma terapia celular que vai depender da interação da célula com aquele microambiente celular, para que haja essa liberação de citocinas e fatores de crescimento, e aí a gente tem a melhora clínica. Quando a gente realiza a triagem do paciente, a gente faz uma pré-análise da possível resposta desse paciente à terapia celular. E aí, para cada doença, existem alguns parâmetros que são avaliados. Né? Como eu falei, quanto mais grave a doença, mais difícil a resposta de ser obtida. Né? Então isso é extremamente individual e por isso o protocolo também ele é individualizado para cada paciente. Né? A única contraindicação que a terapia com células-tronco hoje tem são casos de neoplasias malignas, em que a gente pede a biópsia para que a gente possa avaliar qual é o tipo de neoplasia que aquele animal possui, para que a gente vá até a literatura e cheque se isso não pode ser um fator que vai contribuir para o crescimento tumoral. Tá? Na maioria dos tumores, tem visto hoje em dia que o papel imunomodulador das células-tronco ele é benéfico no sentido de ajudar a quimioterapia a fazer com que aquele tumor tenha uma diminuição de crescimento. Entretanto, isso é muito dependente do tipo de célula envolvida e qual tecido que aquele tumor está. Então, quando o animal tem algum histórico de neoplasia ou foi identificado algum tipo de neoplasia, a gente pede a biópsia para que a gente possa ir até a literatura como uma área que avança muito rapidamente. Então, a gente sempre tem que estar buscando naquele momento o que tem de literatura mais recente para que a gente possa realmente avaliar se aquele animal pode ou não receber a terapia com células-tronco. Então, a terapia com células-tronco hoje ela é feita em quase todos os países, né? A gente tem a Europa com vários países com laboratórios já bem estabelecidos, nos Estados Unidos também. Então, essa é uma realidade nos países, principalmente, que tem aquele foco de buscar qualidade de vida para os seus animais. Isso faz com que o Brasil se encontre em destaque. Né? O Brasil é um mercado importante e as pessoas têm cada vez mais considerado o pet como membro da família e buscando as melhores opções terapêuticas para os seus animais. Então, isso faz com que o Brasil tenha uma posição de destaque nessa área da terapia com células-tronco, tanto na área comercial quanto na área básica de pesquisa. Existem vários pesquisadores, várias instituições com trabalhos extremamente consistentes na área de terapia com células-tronco.
do paciente ele não é um limitante para a utilização das células-tronco. A gente tem excelentes resultados em pacientes senis, às vezes com uma doença renal crônica, em que já tem alguns outros focos de inflamação, e a gente percebe muito claramente que a terapia com células-tronco traz essa diminuição da inflamação, uma melhora de qualidade de vida do animal, que volta a comer, volta a se movimentar de forma mais fluida, né? Isso faz com que o animal tenha melhor qualidade de vida. Muitas vezes o animal jovem ele traz um grau de dificuldade em relação à resposta maior. Se a gente pensar na doença renal crônica, um animal de 1 ano com uma doença renal crônica grave tem um influenciador genético aí muito importante nesse desenvolvimento da doença, né, que muitas vezes a célula-tronco não é capaz de minimizar esse efeito, né, da genética sobre essa degeneração do tecido renal. Então, a gente tem excelentes resultados com pacientes senis, né, e aí depende um pouquinho da doença para que a gente possa avaliar caso a caso se aquele paciente vai ser beneficiado com a terapia ou não, mais do que a idade. Assim, a idade ela é pouco relevante nesse caso. Depende um pouco da doença, o número de vezes que esse animal vai ter que receber o tratamento com células-tronco. Tá? Então, se a gente pensar na displasia coxofemoral, que leva a uma osteoartrose, né, na maioria dos protocolos, apenas uma aplicação a gente consegue manter esse animal bem por um espaço de tempo grande. Então, a gente tem animais que recebem a cada 12 meses a terapia com células-tronco e que ficam bem durante esses 12 meses, sem o uso de anti-inflamatório, com uma claudicação, sem claudicação ou com uma claudicação leve, né? Mas existem doenças em que a gente precisa de um número maior de aplicações, como é o caso da doença renal crônica, em que o protocolo são 3 aplicações. E aí cada paciente fica bem estável por um determinado tempo, assim, também é muito individual. Né? A gente tem pacientes que ficaram bem durante 6 meses, tem pacientes que estão bem por mais de 2 anos, mantendo a doença estável. Tá? Então, depende da doença, a gente estabelece o protocolo. No caso da sequela neurológica da sinomose, por exemplo, quase 100% dos animais recebem 3 aplicações de células-tronco e mantêm, conseguem atingir a qualidade de vida esperada, e isso se mantém eterno, ele não regride depois, né? Assim, não é uma doença que vai continuar em regressão, uma vez que a célula-tronco estimulou o oligodendrócito a promover uma regeneração da bainha de mielina. Então é diferente da doença renal, que ela continua ali existente no animal. Uma pergunta que muitas vezes é feita, que é a questão da idade que o animal vai receber, a idade da célula que o animal vai receber. Então, a gente acabou não falando das possibilidades, né? A gente tem a possibilidade de utilização de células autólogas, que são células do próprio paciente. Como a gente também tem a possibilidade de utilização de células halógenas, que a gente retira o tecido adiposo de pacientes saudáveis, e aí a gente faz um banco de células-tronco e aí aplica nos pacientes que precisam receber a terapia. E aí esses pacientes do banco, eles são sempre pacientes jovens, então normalmente são retirados de pacientes que vão ser castrados, é feito todo o controle de qualidade das células, é feita a multiplicação dessas células, e aí essas células ficam armazenadas para quando precisarem ser utilizadas. Tá? Então nesse caso, a idade das células, se você pegar um animal, por exemplo, tem 15 anos, vale a pena usar a célula-tronco dele ou vale a pena usar a célula-tronco do banco? Do banco. Porque uma célula-tronco de um animal com 15 anos, ela não tem a mesma capacidade de um animal jovem. Tá? Então, a decisão de utilização da célula-tronco do próprio animal ou da célula-tronco do banco tem uma influência grande da questão da idade do paciente e também da gravidade da doença. Muitas vezes a gente não tem como esperar coletar esse tecido adiposo do animal, esperar a célula-tronco multiplicar, fazer o banco para que ele possa usar a própria célula. Então tem alguns pacientes em que a gente acaba utilizando as duas possibilidades, a gente entra primeiro com a célula-tronco halógena, coleta o tecido adiposo e faz as 2 outras aplicações, por exemplo, com a célula-tronco dele mesmo. Né? E tem outros pacientes que acabam recebendo só a célula-tronco de outro paciente durante todo o tratamento. O conhecimento da terapia com células-tronco na faculdade ele ainda é muito limitado.
né? Acaba que agora os profissionais estão tendo mais conhecimento, estão tendo mais entendimento dessa terapia e isso está chegando nas faculdades de forma muito gradativa, né? Então a grande maioria dos profissionais eles se formam sem nenhum tipo de conhecimento do que são células-tronco mesenquimais, de quais são as reais expectativas e possibilidades do tratamento, né? Então o que a gente tenta fazer são cursos, normalmente a gente faz 2 cursos por ano em que a gente abre a possibilidade de fazer esse treinamento aqui dentro do laboratório. E também hoje todos os congressos, né, sempre tem palestras sobre o tema, então tem sido um tema em congressos, em workshops bastante abordado e o profissional que tiver interesse em trabalhar na área tem que buscar essas oportunidades.